Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, extraterrestres, ah, entidades energéticas, consciências universais, etc. Aqui quem vos fala é Ferruccio Bilic, PhD. Hoje eu vou falar sobre meus parabéns ao Senado. Ah, Alguns vídeos anteriores, em algum dos vídeos anteriores, eu tinha proposto que o Senado recusasse todas as indicações para ah, os tribunais superiores. Por quê? Porque lá eu expliquei que é melhor nós extinguirmos o judiciário remunerado e passarmos a ter um judiciário voluntário ah, tocado apenas para o povo. O povo é que vai decidir todas as questões judiciárias, como se fosse um júri em todas as questões. E então eu agradeço ao Senado por ter recusado essa última indicação ao STF, Supremo Tribunal Federal, e vamos continuar com essa estratégia. Não, não aprovar ninguém mais para STF, STJ, TCU, tem todos esses órgãos só custam dinheiro e não trazem benefício nenhum à sociedade brasileira. Tá certo? Então, se a gente extinguir o judiciário e passar a ter apenas o povo decidindo as coisas voluntariamente, vamos ter uma economia muito grande e não só isso, vamos ter decisões mais justas do que as decisões monocráticas ou até de, de, de juízes, né? Tá certo? Porque as decisões do povo, elas não são direcionadas por interesses particulares. E como eu já tinha sugerido, quando se usa a democracia com sabedoria e convergência de opiniões nas decisões judiciárias, a gente elimina toda e qualquer tendenciosidade e as decisões acabam sendo muito mais justas, mais rápidas, mais equânimes e tremendamente mais econômicas, né? Isso economiza em impostos, né? Aí depois eu explico mais como é que se elimina o resto dos impostos, né? Então, o Senado fez exatamente aquilo que eu sugeri. Recusou aprovar esse indicado para o cargo de ministro da Suprema Corte do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Então nós vamos deixar todos os tribunais superiores, aliás, todos eles, irem reduzindo o número
de ministros até não ter mais nenhum. E automaticamente vamos ter todo esse trabalho de decidir as decisões jurídicas pelo povo, tá certo? Ah, dirá você, mas como é que vai ser isso? Bem, eu já expliquei isso antes, mas... Ah, não, mas e os habeas corpus, essas coisas? Não há problema. Nós podemos ter... chamar para decidir dezenas, centenas de... tudo eletronicamente, membros do povo, sobre qualquer situação urgente que houver necessidade de uma decisão imediata. Entende? Então, isso não é problema. Isso é muito fácil. Mas quem é que vai fazer isso? Nós estamos automatizando tudo, tá certo? Botar uns robozinhos também para gerenciar todas essas coisas, além do software que vai rodar tudo isso, organizar tudo essas coisas, contactar todo mundo. Isso é coisa, isso é brincadeira de criança agora. Antigamente era mais difícil, agora dá para botar robô em tudo quanto é lugar. Todo tipo de trabalho braçal, repetitivo, deixa que os robôs fazem. Nós humanos, apenas nos ater a trabalho criativo, tá certo? Decidir sobre coisas importantes. Como eu já sugeri em vídeos anteriores, nós vamos ter mais tempo agora para podermos nos dedicar àquilo que eu chamo de planejamento de valores. Ou seja, não podemos continuar com os valores que nós temos agora, porque os valores... Alguém vai dizer que eu sou repetitivo, né? Ficar falando de valores. Não, não. Mas é que é importante, tá certo? Esse negócio de valores é importante. É difícil? É difícil. Não é fácil, não. Tá certo? Agora, todos vocês vão virar especialistas em valores depois de muito trabalhar com eles? Sim. Mesmo porque no processo de você trabalhar com valores, você vai explicitar coisas para você mesmo que são importantes e outras que não são. Tá certo? Nós temos uma série de... Aliás, devo dizer que todos os valores que nós temos no momento são ruins e são péssimos para o futuro. Ruins para o momento e péssimos para o futuro. Por quê? Porque todos eles têm consequências ruins, péssimas. Que tipo de consequências? As consequências são menos paz, menos harmonia, menos sustentabilidade, menos felicidade e um monte de outras coisas mais, tá certo? Por isso que nós devemos continuamente estar planejando, planejando novos valores e como é que a gente vai analisar que tenham melhores consequências, tá certo? E passar a comungar esses novos valores com melhores consequências. Quais são essas melhores consequências? Mais paz, mais sustentabilidade, mais felicidade, mais prazer, todas essas coisas. E nesse processo tem uma coisa aqui que é como se fosse um subproduto, que acaba sendo mais importante do que a tua vida, inclusive. Nesse processo nós vamos estar melhorando a nossa consciência atual e a nossa consciência futura. E quando a gente passar do nível terreno para um nível extraterreno,
Ah, dirá você, morrer, né? Não, mas o corpo talvez morra, mas a consciência não, a consciência continua. E então essa consciência mais organizada, mais sublime, mais avançada, ah, menos ignorante que você desenvolveu, você vai levar para a, a eternidade, vai fazer parte da consciência universal que vai gerenciar o universo. Ó, mas diga você, porra, mas que história é essa? Como que você sabe disso? Porque parece que existe evidência de que a nossa consciência ela é imortal, porque é uma energia, não dá para acabar com ela e ela vai continuar por aí, né? Então, é que nós somos ainda muito, eu diria, muito simplórios em termos de consciência e a gente não entende muito bem. Mas à medida que a gente vai entendendo melhor, a gente vai vendo que nós podemos evoluir com essa consciência e levar ela para um nível superior. Ah, e tem um monte de evidências nas ciências físicas, tá certo? Que dão a entender que é nessa direção que é a nossa existência. O que, por exemplo? Existe um fenômeno chamado emaranhamento. Em inglês é entanglement. Ah, ou seja, duas partículas podem estar emaranhadas. Então, quando uma muda, a outra muda de acordo. Tá certo? Porque elas como se conversassem entre elas. E elas podem estar uma de um lado do universo e a outra do outro lado do universo, elas instantaneamente interagem. Como é que é isso? Não sei, tá certo? Agora, prova-se que em física isso acontece. Acontece que provavelmente nós todos, todas as nossas partículas estão emaranhadas desde lá do Big Bang, e talvez antes do Big Bang. Então elas estão lá tentando achar um caminho melhor, mais organizado. Então elas estão evoluindo. Ah, dirá você, ó, mas então essa história de Deus, como é que fica? Todas as religiões são úteis, todas, tudo e qualquer, tá certo? Todo mundo tem que ter um aspecto, deve cuidar de todos os aspectos da vida, inclusive o espiritual, tá certo? Você tem que cuidar do teu aspecto econômico, político, social, cultural, espiritual, ecológico. Eu, quando estou inspirado, consigo imaginar 12 dimensões diferentes, onde você tem valores em todas essas dimensões. E você deve seguir nessa escala, avançando cada vez mais nos valores mais sublimes, mais avançados, tá certo? Porque todos os valores dá para botar numa ordem, em cada eixo. Inclusive o exercício que eu estou fazendo atualmente é não só botar uma ordem nos valores, mas tentar quantificar um pouquinho mais o valor B, quantas vezes melhor do que o valor A, por exemplo. Entendido? A escala ordinal é fácil de fazer. A escala mais cardinal é um pouco mais difícil. Tem que se pensar mais, experimentar mais, tá certo?
e fazer um monte de testes chamados psicofísicos. Esse que é o problema. A psicofísica foi criada por Stevens, e ele morreu no início da década de 70, e a área morreu junto com ele. Por acaso, eu descobri que existia isso. E cheguei à conclusão que tem muita coisa interessante, né, em psicofísica. Pena que os psicólogos nunca ouviram falar disso. Bem, mas é um monte de coisa que tem que saber, tá? Mas vamos pensar claramente. O importante são os valores. O Senado se comportou bem? Perfeitamente. Seguiu os bons valores. Entendido? Por quê? Porque colocar mais um ministro da Corte que tem um viés só pioraria o desempenho da Corte. Tá certo? Aliás, se você procurar no Brasil todinho, vai ser difícil de achar alguém suficientemente bom para merecer estar na Corte Suprema, tá certo? Por isso, desista, hein? Não perca tempo com isso. Nenhum de nós é suficientemente bom para ficar decidindo essas coisas. Por isso que a solução melhor é todos nós decidirmos isso. Em vez de ter um juiz, uma decisão monocrática, é melhor que o povo tenha uma decisão coletiva sobre todas as coisas, principalmente as jurídicas, as de justiça. Entendido? Não existe o gênio na área jurídica que seja melhor do que o povo todo trabalhando com democracia, com sabedoria e convergência de opiniões. Não, nunca, jamais, nem Deus não faria melhor. Por quê? Porque nós vamos estar decidindo coisas que nos atendem a todos nós coletivamente, como povo. Entendido? De vez em quando eu uso alguns exemplos que são exagerados, né? Mas é só para chamar a atenção. Quando digo que nem Deus é tão bom quanto nós, decidindo em conjunto. Talvez milindre alguns de vocês, tá certo? Mas aí você vai falar, mas que Deus? Filho, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Já temos 3 deuses aí. Mas você vai dizer, não, é monoteísmo o catolicismo. Mas tá difícil de entender essa história. Não, mas então, e o Alá? Né? Sei lá, pô. O Maomé era um analfabeto, não sabia nem ler. E começou a ditar as coisas. Ninguém sabe. Aí o Jeová, ou sei lá, os deuses lá dos judeus. Porque o judaísmo originalmente era politeísta. Depois é que ele virou monoteísta. Por influência de quem? Do zoroastrismo. Né? Quando eles eram escravos dos
os judeus eram escravos de Babilônia, e a Babilônia foi invadida pelos persas, e os persas vieram com essa religião zoroastrismo, que era uma religião monoteísta, onde a entidade superior era representada como se fosse uma chama. Certo? Qualquer foguinho servia para representar Deus. Mas era monoteísta. E era um conjunto de regras interessantes. O budismo, sim, as ideias lá do Siddhartha Gautama, o vulgo budista, vulgo Buda, não são interessantes. O confucionismo também tem um conjunto de regras interessantes. Tem todas as religiões, os credos, são interessantes. Todos eles têm esse objetivo de cuidar dessa parte espiritual do ser humano, certo? Então, deve-se ater a ele também. Por isso que eu vivo trabalhando com esses valores. Os valores atendem todos os aspectos espirituais, mais o econômico, mais o político, mais o social, mais o cultural, mais todos os outros aspectos. Entendeu? Então, ele é mais abrangente. Essa abordagem de valores é mais abrangente. Na hora que vocês começarem a dominar bem esse planejamento de valores, aí a gente passa para a segunda etapa, a outra etapa, que são metavalores, tá certo? Mas isso fica para outro século, tá certo? Não vai ser esse século, não. Vocês precisam amadurecer muito, meus queridos ouvintes e espectadores. Mas, voltando aos nossos senadores, eles estão de parabéns, atenderam a minha recomendação de recusar toda e qualquer indicação para os órgãos superiores, deixa esvaziar e automaticamente os que ficam lá vão ficar sobrecarregados, vão falar, pô, como é que a gente vai resolver? Vou ter que carregar todo o piano sozinho. Então vamos pedir ajuda aí para o povo ajudar a decidir as questões jurídicas. Entendido? Tem que ser assim, tem que deixar o piano bem pesado, senão os nossos ministros, juízes, não vão largar o osso. Ai, eu me divirto. Bem, agradeço a atenção de vocês. Dê o seu gostei ou não gostei. Dê suas críticas e sugestões. Compartilhe com todos que você quiser. O máximo que você puder. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal para ter acesso, para saber de novos vídeos que eu faço. Os meus vídeos não são assim rebuscados em apresentação. Eles são de conteúdo, tá certo? E são conteúdos que não perdem valor pelo menos nesse século, tá certo? Eles vão valer por todo esse século. Você pode assisti-los em qualquer momento que eles vão ser úteis a você durante esse século. Não é alguma coisa que funcionar um dia, outro dia seguinte se tornou absoluto. Não, tudo que eu falo é válido para o século inteirinho. E talvez para o resto da eternidade. Muito agradecido a todos vocês.